A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Oh, Jesus! Obrigado por tudo que você tem nos dado. Amém! Eu vou dizer, esse grupo está empolgado aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Chegamos na sessão 12! Glória a Deus! Sabe, eu quero dizer para os que estão assistindo, esse pessoal daqui ama Jesus. Sabe, estão muito animados com a palavra de Deus. Estamos sendo alimentados, você também. Eu tenho certeza que você estaria aplaudindo aqui também, porque estamos louvando a Deus com nossas mãos, dizendo obrigado, Senhor, por nos alimentar e nos fortalecendo para que demos fruto e glórias a você. Amém? Pode sentar, então. Vamos para a nossa sessão final. Eu vou ler a passagem que eu li em todas as sessões, Efésios 3:10, na versão a mensagem, através de cristãos como vocês. Esse extraordinário plano de Deus está sendo conhecido e sendo falado até entre os anjos. Definitivamente vamos dar assunto para os anjos falarem, certo? Especialmente depois que você ouviu todo o curso, meditou, orou sobre isso. Sabe, eu fico esperando aqui. Eu tenho expectativa que o nosso país mude. Sabe, eu olhei para a minha equipe anos atrás e eu disse a eles, pessoal... Sabe, eu acredito na televisão, nosso programa está no ar há mais de 10 anos, estamos em 200 nações. É só para divulgação, não estamos na América do Norte agora. E eu disse, eu acredito no vídeo, isso inspira, ensina, ajuda a fortalecer as pessoas. Mas vídeos não mudam o mundo, o que ajuda a mudar o mundo é a igreja local. Sempre foi assim, Jesus instituiu a igreja local e a igreja local é que vai mudar o mundo, essa é a minha visão. Minha visão é ver a igreja local forte. E você pergunta, John, de que igreja local você é? Não importa, somos todos membros de um só corpo. Somos igrejas individuais que fazem parte de um mesmo corpo. E eu olho para a igreja e digo, este é o corpo de Cristo. Você diz amém para isso? Então eu me alegro quando penso em todas essas igrejas, sabe? Assistindo esses vídeos, as vidas das pessoas mudando, as pessoas em casa tendo as vidas mudadas. Eu quero que um povo extraordinário se levante. A definição de extraordinário é algo que vai além do normal, excepcional, que excede a medida comum. Alguns antônimos são comum, normal e usual. Então, qual é o oposto de extraordinário? Normal, é isso aí. Eu acho que você vai até falar dormindo. Na última sessão, vamos voltar outra vez para as bem conhecidas palavras do Pai Nosso. Jesus disse no Pai Nosso, ouça com atenção. Ele disse, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Ouçam isso agora. Venha o teu reino. Seja feita tua vontade na terra, como é no céu. Sabe, um dia eu percebi, eu estava lendo os evangelhos. Não é interessante como um dia a ficha cai depois de ler por anos? Mas um dia eu percebi, eu pensei, sabe, Jesus falou muito sobre o reino. E de repente eu comecei a procurar na minha concordância, e eu descobri que são mais de 100 versículos onde ele fala sobre o reino. Mais de 100 versículos. E eu comecei a procurar por eles. E eu comecei a ver, ele estava pregando o evangelho do reino, o evangelho do reino, o evangelho do reino. E eu fiquei, uau! Essa era a mensagem dele. O evangelho do reino. E aí de repente eu fiquei, não, peraí. Em nenhum lugar nos evangelhos diz que ele estava pregando o evangelho da salvação. E ele estava pregando o evangelho do reino. E eu comecei a pensar, eu vou entrar nisso? E aí eu comecei a mergulhar. Veja, a expressão reino de Deus vem da expressão grega basileia tou theos, certo? Theos é a palavra grega para Deus. Basileia é bem interessante. Basileia significa real, governar ou reinar. Basileia deriva de uma palavra grega que traz a ideia de base ou fundação. Alguns estudiosos preferem essa definição da raiz porque elimina a confusão com o significado de monarquia. E acredite, a melhor tradução é o governo imperial de Deus.
ou o domínio de Deus. Eu gosto do governo imperial de Deus. Sinônimos para a expressão, e deixa eu dizer, que a palavra imperial, a definição dela é a seguinte: supremamente poderoso. Ok? Sinônimos incluem real, majestoso, imponente, grande e magnífico. Então eu quero que você pense nisso, certo? Supremamente poderoso, quando ouvirmos a palavra imperial. Agora então vamos voltar às palavras de Jesus e vamos substituir algumas. Estão prontos? Pai nosso que estais nos céus, Deus Todo-Poderoso, venha o teu governo imperial, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Então, quando ele fala do reino de Deus, está falando do governo imperial de Deus vindo à terra. Meu Deus, isso é muito maravilhoso. O reino de Deus já veio, quantos sabem disso? Já falamos disso em outras sessões. Ainda não fisicamente na terra, como Isaías profetizou que Jesus governará para todo sempre e a influência de Satanás será eliminada. Ok? No entanto, está dentro de nós e devemos espalhar sua influência, seu domínio. Estão comigo? À luz disso, vamos ver de novo as palavras de Paulo aos Romanos. Eu já falei disso em outras sessões. Romanos 5,17, todos que recebem a graça abundante de Deus, repitam, graça abundante, diga mais alto, e estão liberalmente numa posição de justiça com Ele, vão governar em vida por Cristo Jesus. O governo imperial de Deus no Pai Nosso dão vida às palavras de Paulo num nível muito mais elevado. A versão NVI traduz como reinarão em vida. A tradução de Weymouth, na verdade, diz que reinarão como reis ou rainhas em vida. Ele não diz rainhas, eu que estou dizendo. Reis e rainhas têm a última palavra, amém? Agora, como estas duas passagens interagem, ok? Temos que ter em mente que a terra é do Senhor. Salmo 24, verso 1, certo? Ele é o dono. No entanto, ele delegou aos homens a autoridade para governá-la. É o que o salmista diz em Salmo 115, 16. O céu dos céus é para Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Correto? Certo? Então, Adão estragou tudo. Ele deu sua autoridade a Satanás. Lembra Satanás no monte com Jesus e ele disse, eu te darei toda a autoridade porque ela me foi dada. Como foi que ela foi dada? Foi entregue a ele quando Adão pecou no jardim. Estão comigo? Antes de Adão entregá-la a Satanás, não havia doença, não havia furacões, não havia terremotos, não havia pragas, não havia nenhuma enfermidade. Mas depois que Satanás entrou, foi quando tudo isso começou. Jesus veio e venceu a batalha e tomou de volta a autoridade de Satanás. Estão acompanhando? Agora a autoridade final está de volta, onde Deus planejou originalmente na mão de seus homens e mulheres. Depende agora de nós executar esta autoridade. Se não o fizermos, ela ficará sob o domínio do maligno. Ok, o ponto central aqui é uma realidade gravíssima. Os homens e mulheres de Deus é que determinam se a vontade de Deus será feita na terra ou não. Por isso, não seja enganado. Quem é o culpado se aquela pessoa lá numa tribo da África nunca ouviu o evangelho? Bem, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Porque Jesus pagou todo o preço, mas nos deu a responsabilidade de alcançarmos a nossa geração, porque a autoridade foi dada a quem? Aos homens na terra. Deus deu esta liderança, ele deu este domínio ao homem desde o princípio e Deus nunca toma de volta aquilo que lhe dá. O homem deu a Satanás, Jesus teve que tomar de volta a força. Eu amo isso, ele tomou de volta a força. Amém? Mas Deus deu ao homem um período de tempo, ele disse, esse é o período de tempo em que você governará a terra. Certo? Está comigo? Eu pessoalmente acredito que esse período é de 7.000 anos, 6.000 anos conosco e 1.000 anos com Jesus governando. Você está comigo? Pense em qualquer história do Evangelho, ela ilustra perfeitamente esta verdade. Imagine Jesus, um homem, se levantar naquele barco quando aquela tempestade ameaçadora veio e ordenar para que se aquietasse. Eu digo a você, Jesus estava dormindo, aqueles apóstolos não tinham nenhuma fé para parar a tempestade. E eram pescadores experientes, profissionais. E se diziam que o navio estava afundando, é porque estava mesmo. Eles sabiam que afundaria um navio porque eram profissionais, não amadores, não eram gatos assustados. Eles sabiam o que matava as pessoas. Então, eles estavam para morrer. Você entende? Não era a vontade de Deus que eles morressem. Então, se Deus
tomasse de volta a autoridade, o que é que ele iria fazer? Diria: pare, tempestade! Mas na terra ele deu autoridade ao homem. Isso é algo que temos que entender. Então foi preciso Jesus ser acordado pelos apóstolos com medo, ir lá em cima e dizer: pare. E uma vez que ele fez isso, parou. Isso é impressionante. Vemos exemplos no Velho Testamento. Eliseu olhou para o rei de Israel e disse: veja, Deus quer que você tenha vitória sobre a Síria, certo? Lembram? Então pegue o arco e atire flechas no chão. Lembram disso? O rei atirou 3 vezes flechas ao chão. Eliseu ficou furioso. Ouça o que ele disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Deus queria encerrar o assunto com a Síria. Mas o homem só atirou 3 vezes. Então ele disse: serão só 3 vitórias. Se você tivesse atirado 5 ou 6 vezes, teria o domínio completo. Deus queria que Israel destruísse a Síria, mas o seu desejo não foi realizado porque um homem o limitou. Salmo 78:41 diz: limitaram o santo de Israel. Eles o limitaram. Por quê? Porque Deus não é como o homem. Damos autoridade, não gostamos do que estão fazendo, tomamos de volta. Deus dá autoridade, ele diz: eu vou permanecer com a minha palavra, porque entenda, Deus não volta atrás com a sua palavra. Deus nunca deu ao homem religião no princípio, ele deu a ele domínio. Nunca esqueça disso. Ele disse: tenha domínio sobre a terra. Você está ouvindo, você está aqui. Deus está limitado no que vai realizar, porque ele não tomará de volta a autoridade que delegou. A lista de exemplos, na verdade, é interminável. Amós 3:7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ouviu as palavras não fará coisa alguma? Repita comigo: não fará coisa alguma. Você ouviu o que acabou de falar? Eu vou ler a passagem de novo. O Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. Nos tempos do Antigo Testamento, Deus revelava o seu plano. E o que acontecia em seguida? O profeta, ou alguém que o profeta estabelecia, a quem o profeta delegava a responsabilidade, falaria e executava a vontade de Deus. Naqueles dias, era aos profetas que Deus revelava a sua vontade, certo? No entanto, lembra do que Jesus disse em Mateus 11:11? João Batista é o maior profeta, nascido de mulher até agora. Mas o menor no reino dos céus é maior que João, o que torna o menor no reino dos céus maior do que qualquer profeta do Velho Testamento. Por que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista ou qualquer profeta antigo? Porque temos o reino dentro de nós. Como filhos e filhas de Deus, cada um de nós pode ouvir os seus planos, não são mais só os profetas. Agora podemos executar o plano de Deus na terra. Então, se lêssemos Amós 3:7 no Novo Testamento, leríamos assim: o Deus soberano nunca faz coisa alguma sem revelar os seus planos aos seus filhos e filhas que governam, seus embaixadores. Você viu isto? Então, quando assimilamos tudo isso no Pai Nosso, podemos falar da seguinte forma: você está pronto? Pai nosso que está nos céus, Deus Todo-Poderoso, venha o seu governo imperial, seja feita na terra a sua vontade soberana, seja o domínio do seu reino estabelecido pelos seus santos reinando, através da sua graça abundante. Eu vou dizer de novo: Pai nosso que está nos céus, Deus Todo-Poderoso, venha o teu governo imperial, tua vontade soberana seja feita na terra, seja estabelecido o domínio do teu reino pelos seus santos reinando, através da sua graça abundante. Vamos revisar nossa jornada, ok? Nosso maior objetivo é agradar a Deus, mas não podemos fazer isto. Não temos a capacidade de fazer isso em nossa própria força, mas, como temos aprendido aqui, não fazemos em nossa capacidade, recebemos a graça que é o poder capacitador de Deus. A graça não só nos liberta do pecado, ela faz muito mais. Ela nos liberta da nossa natureza de pecado que nos mantinha cativos, ela nos faz nascer de novo, nos fazendo possuir a mesma natureza de Jesus Cristo, e o resultado disso, não apenas vivemos vidas piedosas, mas também produzimos os mesmos frutos que Ele, trazendo o governo imperial do céu a este mundo de trevas. Estão ouvindo? Jesus reinou em vida e nós devemos fazer o mesmo. Ok, você está mesmo entendendo isso?
Agora ouça, como homem, Jesus tomou de volta o que Adão entregou a Satanás no jardim, e isso acabará culminando com a terra e todos os seus habitantes sendo restaurados à perfeição. No entanto, antes disso ocorrer, o reino está em pleno vigor nos corações dos crentes. Você entende? Do povo de Deus? Tudo o que temos que fazer é ouvir, crer e operar na graça de Deus, estabelecendo assim o seu domínio. Assim como Jesus trouxe o governo imperial do céu a todas as arenas da vida, devemos fazer o mesmo. Deixa eu citar uns exemplos. Simão, Pedro, batalhava em seu negócio de pesca comercial. No entanto, um encontro com Jesus e um dia fracassado se transformou no melhor dia da sua carreira no que diz respeito aos lucros. O casamento em Caná estava à beira do fracasso. Jesus não só o salvou, mas elevou o nível do casamento. O Estado não precisou cuidar de uma mulher desamparada depois que Jesus ressuscitou o seu único filho da morte. A dignidade dela foi mantida intacta e o seu legado prosseguiu. Quando Zaqueu encontrou Jesus, a sociedade ficou mais segura e mais próspera. A comunidade foi poupada do roubo e da pobreza porque um ladrão restaurado à dignidade não roubaria mais dos seus clientes. Mas não acaba aí. 400% foram restituídos aos que haviam sido defraudados, estimulando assim a economia. Você está acompanhando? Em outro incidente, um homem louco não iria mais se desgastar no confinamento solitário. Agora proclamaria as gloriosas novas, espalharia o domínio do reino a 10 cidades na Decápolis. E viveria uma vida produtiva. Você está vendo isto? Você está vendo como o governo imperial muda tudo, certo? Poderíamos prosseguir sem parar até além do que está escrito nos evangelhos. João disse que nem todos os livros do mundo poderiam conter os milagres de Jesus. Esse não é apenas o nosso modelo, mas é também o nosso mandato. Repitam, mandato. Nem todos são pastores ou mestres. Na verdade, muitos poucos são. Temos diferentes chamados e dons e somos chamados para diferentes arenas da vida, certo? Onde quer que sejamos colocados nas áreas da vida, devemos manifestar o extraordinário. Repitam, extraordinário. Nossos negócios devem florescer mesmo quando outros fracassam. Nossas comunidades devem ser mais seguras, agradáveis e prósperas. Nossos locais de trabalho devem crescer. Nossa música deve ser nova e original. Ela deve ser admirada, imitada, copiada, desejada. O mesmo deve acontecer com nossos projetos, nossa criatividade deve ser desejada em todos os níveis. Nosso desempenho, seja nos esportes, entretenimento, artes, mídia ou em qualquer outro campo, deve se destacar. Deve ser o melhor. Nossas cidades, estados ou nações devem florescer quando justos são honrados e ainda mais quando eles governam. Nossas escolas devem se sobressair quando justos ensinam. No final das contas, quando os extraordinários entram, deve haver abundância de criatividade, produtividade, tranquilidade, sensibilidade. Deve haver abundância de engenhosidade. E a lista continua. Tudo que há no céu deve se manifestar na terra. Nós devemos ser luz nesse mundo de trevas. Nós devemos governar e reinar como reis e rainhas nesta terra. Vemos lampejos disso no Velho Testamento. José sofreu muito na mão dos seus irmãos. Ainda assim, lemos sobre ele: o Senhor estava com José e o abençoou grandemente, enquanto ele servia na casa do seu senhor egípcio. Potifar notou isso e percebeu que o Senhor estava com José, dando a ele sucesso em tudo o que fazia. Logo, Potifar pôs José no controle de toda a sua casa e confiou a ele todos os seus negócios. A partir daquele dia, com José no controle, Deus começou a abençoar Potifar por causa de José. Tudo corria bem em sua casa e suas colheitas e os seus animais prosperavam. Potifar prosperou de forma magnífica simplesmente porque José trabalhava para ele. Não apenas como funcionário, mas como escravo. Mesmo depois de acusado falsamente e jogado na prisão, José não apenas permaneceu abençoado, mas outra vez o ambiente dele prosperou. Ele foi colocado no comando de outros prisioneiros e lemos que o carcereiro mor não se preocupou mais com nada que estava aos cuidados de José, porque o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. A vida extraordinária acompanhou José em todo lugar que ele ia, até mesmo na prisão. Outro exemplo é o de Daniel e seus 3 amigos. Foram contratados para trabalhar para o governo da nação mais poderosa do mundo, a Babilônia. Mas, ao entrevistarem cada um deles, perceberam que cada um deles era 3 vezes melhor do que todos os conselheiros do rei. Trouxeram novos métodos e novos procedimentos. Rapidamente se adaptaram ao reinado, eram pessoas extraordinárias. Eu poderia dar outros exemplos. Eu poderia falar sobre Davi, Jacó, Ruth e Esther, um exemplo após o outro.
E se isso aconteceu no limitado Antigo Testamento, que estavam apenas próximos do reino, quanto mais isso deveria ser uma norma para aqueles que têm o reino por dentro? Somos a esperança do mundo, o sal da terra, devemos governar em vida pela abundância da graça e viver extraordinariamente. Talvez você pergunte, Deus espera que literalmente tomemos posse do mundo? Ele espera que tomemos os sistemas de governo, educação, entretenimento, finanças, mídia e comércio para que Jesus volte naquilo que preparamos para Ele? A resposta é absolutamente não. Não é isso que a Bíblia ensina. O Novo Testamento relata claramente que antes da volta de Jesus, os sistemas do mundo estarão em trevas. Ouça o que Paulo disse à igreja de Tessalônica a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo, a respeito do nosso encontro. Ele disse que ninguém vos engane de maneira nenhuma, pois aquele dia não virá a não ser que a apostasia venha primeiro, que a grande queda predita daqueles que se dizem cristãos aconteça, que o homem da iniquidade, que muitos chamam de anticristo, que o homem da iniquidade e pecado seja revelado, o qual é o filho da perdição, que se opõe e se exalta com tanto orgulho insolentemente contra tudo que se chama Deus e que é adorado até mesmo em sua realidade. Ele toma assento no templo de Deus, proclamando a si mesmo como Deus. Vocês não lembram que quando eu ainda estava com vocês, eu lhes disse essas coisas? E agora vocês sabem o que está impedindo que ele seja revelado? Repitam, impedindo. Há algo impedindo que o homem da iniquidade venha. Quem é essa pessoa ou o que é isso que o está impedindo? Se continuarmos lendo, notaremos que não é só impedir o anticristo, é impedir a iniquidade em geral. Porque Paulo fala no versículo seguinte, pois o mistério da iniquidade, aquele princípio oculto de rebelião contra a autoridade constituída, já está em ação no mundo, mas ele é impedido só até aquele que o impede ser retirado do caminho. Então tem alguém impedindo a iniquidade? Então Paulo diz que ele está impedindo tanto o anticristo quanto a iniquidade em geral. Então vamos falar do anticristo e depois falaremos do assunto em geral. Você entende o que eu digo? Certo, então, durante o reinado do anticristo, muita gente será salva. Muita gente acha que quem está impedindo o anticristo é o Espírito Santo. Não pode ser o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ninguém pode confessar que Jesus Cristo é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que quando o homem da iniquidade estiver reinando, o Espírito Santo ainda estará aqui, porque as pessoas ainda estarão sendo salvas. Então, obviamente, não é ele que está impedindo o homem da iniquidade. Quer o anticristo apareça daqui a 50 anos ou semana que vem. Agora vamos falar da iniquidade em geral. O que impede a iniquidade não pode ser o Espírito Santo, porque, quando o homem da iniquidade reinar, ele tem que estar aqui para salvar as pessoas. Então quem é? O único que sobrou e poderia ser foi o corpo de Cristo. Temos que entender que somos o corpo dele que governa na terra. Jesus nunca foi referido como ela na Bíblia. Ele sempre é referido como ele. Assim, o seu corpo que governa é referido como ele. Agora, com respeito ao relacionamento com Cristo, somos vistos como a noiva de Cristo, isso fala da nossa intimidade com ele. Mas quanto à nossa autoridade e domínio neste mundo, somos referidos como o corpo de Cristo, assim quem impede o anticristo somos nós. Você está pegando isso? O corpo de Cristo pode deter a iniquidade como o próprio Jesus fazia reinando em vida. O nosso Senhor disse, João 9,5, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus está no mundo, sim ou não? Fale alto aí. Sim, ele está. Não sua cabeça. Ele, a pessoa de Jesus Cristo, está assentado à direita do Pai. Mas o seu corpo ainda está nessa terra. Na verdade, foi uma pegadinha. Qualquer resposta estaria certa. Sim, ele está à destra do Pai, mas o seu corpo está na terra. Então o quê? Ele ainda é a luz do mundo. Foi por isso que ele disse em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Todos nós somos um, ele é a cabeça e nós o seu corpo, assim como Jesus é, nós somos a luz do mundo. Por quê? Porque as trevas não podem vencer a luz, mas a luz detém as trevas. Eu nunca ouvi falar de uma lanterna de trevas, e você? Isso não existe, não dá para comprar um instrumento que quando você liga, de repente toda a luz vai embora e as trevas entram. As trevas não podem vencer a luz vence as trevas, certo? Se eu tivesse um auditório cheio de pessoas, digamos que estamos nesse auditório e fechamos todas as entradas desse lugar, se impedirmos toda a luz, quantos sabem que ficará bem escuro?
Mas se uma pessoa só tiver uma lâmpada, o que acontece? Acenderá uma luz nesse lugar? Mas se cada um de vocês tiver uma lâmpada, o que é que vai acontecer? Iluminamos esse lugar inteiro. Nós somos a luz do mundo, mas o problema é que poucos cristãos estão vivendo extraordinariamente. Assim, poucos de nós têm lâmpadas, mas eu tenho um sonho. Eu digo, eu tenho um sonho. O meu sonho é o seguinte: uma geração, abrangendo todas as idades, incluindo homens, mulheres e crianças, despertando para o que Deus pôs neles e se levantando para o seu glorioso poder. Eles viverão de uma maneira tão extraordinária que multidões serão trazidas ao reino de Deus, não só pelo que eles pregam, mas pela demonstração do seu viver extraordinário, conquistando feitos notáveis. Eu creio que esse sonho é de Deus porque Isaías disse assim: levantem-se e brilhem. A tua luz chegou. Ele está falando dos últimos dias e a glória do Senhor se levanta sobre ti. Notem que Isaías fala sobre a glória se levantando. Eu vejo tantos cristãos e fico tão frustrado. Eles ficam buscando um mover espetacular, notável, que caia sobre nós. Eu tenho uma novidade, eu acredito que vai acontecer diferente. Nós, o corpo de Cristo, acordaremos para o que Deus pôs dentro de nós, o tesouro nesse vaso de barro. E o que acontecerá é que nós, por agora começarmos a crer, esse crer vai acessar a graça e nós vamos nos levantar e a luz dele vai surgir de nós. E eu creio que certamente encheremos essa terra com a glória dele, amém? A glória do Senhor se levanta sobre ti, porque as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas o Senhor se levanta sobre ti e a glória dele se vê sobre ti, e os gentios virão para a sua luz e os reis para o brilho do seu levantar. Deus, eu fico empolgado. Você diz, John, e quanto às provas? Vamos julgar a real agora, e quanto às provas? E quanto às provas? O que é triste é que a maioria das pessoas vê as provas como oposição. Mas deixa eu te dizer, a maioria das pessoas vê as provas como uma força que para. Mas elas não são isso. Elas precisam ser vistas por alguém extraordinário como uma oportunidade. Uma prova nunca deve ser vista como uma força que vem para nos parar, mas como uma oportunidade. Você ouviu o que eu disse? A tribulação não deve ser vista por uma pessoa extraordinária como uma força que vem para pará-la. Se você vir como uma oportunidade, como José, tudo que ele passou ele viu como oportunidade para treiná-lo para ser um grande governante. Um dos maiores do Velho Testamento, as adversidades de Davi fizeram dele não apenas um grande líder, mas moldaram seu coração para governar as pessoas. A experiência de Moisés o treinou não só para a liderança, mas para o quê? Para lidar com paixão como pastor, para levar o povo de Deus. Paulo disse à igreja antiga, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ele quis dizer nos levantarmos e entrarmos, vamos ler assim? Através de muitas tribulações nos levantamos e entramos no reino de Deus. Através de muitas tribulações, nos levantamos e entramos no governo imperial de Deus. Será que isso faz sentido? Paulo teve uma atitude errada diante das tribulações. Ele estava sendo esbofeteado por um mensageiro de Satanás, estava bem difícil. Então, por 3 vezes ele disse ao Senhor, Senhor, tire isso de mim, eu não tenho habilidade para lidar com isso. E Deus finalmente disse, Paulo, será que você não entendeu? A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua inabilidade. A fraqueza de Paulo era a sua incapacidade de superar o ataque satânico que vinha contra ele. E aí, quando Paulo teve a revelação de que a graça de Deus era o poder para superar aquilo, Paulo declarou o seguinte, 2 Coríntios 12, 9 e 10, ele disse, portanto, me gloriarei ainda com mais alegria nas minhas fraquezas, para que o poder, a graça de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, necessidades e por aí vai, porque quando sou fraco, aí é que sou forte, porque sou forte na graça de Deus. A atitude dele mudou totalmente, veem isso? Por isso ele escreveu depois, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu vou deixar uma palavra final. E talvez esse seja o momento mais importante que eu terei com vocês. É o seguinte, eu vou simplesmente ler aqui o que eu escrevi. Deixo vocês com uma palavra final de advertência, uma exortação. Paulo escreveu aos Coríntios e disse, eu poderia ter o dom de pregar inspiradamente, eu posso ter todo o conhecimento e entendimento de todos os segredos, posso ter toda a fé para mover montanhas, mas se eu não tiver amor, isso não serve para nada. Se descobrimos quem somos na graça de Deus e a suprema grandeza do poder que reside dentro de nós, mas não formos motivados pela compaixão e pelo amor sincero,
então de nada valeremos? Eu enfatizo isso ao máximo. Não valeremos não só para nós mesmos, mas para aqueles ao nosso redor? Jesus movia-se de compaixão, eu te encorajo a estudar sobre isso. Leia os evangelhos e veja quantas vezes ele teve compaixão. Literalmente era a força por trás da sua fé e da sua graça. Sabe o que é interessante? Paulo diz no livro de Gálatas: pois em Cristo Jesus nem a circuncisão ou a incircuncisão valem coisa alguma, mas a fé que opera pelo amor. O amor é a força motriz da fé. Paulo particularmente estava falando sobre a circuncisão versus a incircuncisão, ou sobre viver debaixo da lei versus viver no Espírito. Para nós, nesse curso, seria um pouco diferente, leríamos assim: pois em Cristo Jesus nem o comum ou o extraordinário valem coisa alguma sem amor. Mas o que é extremamente benéfico é a fé operando pelo amor. Ou seja, sua vida extraordinária conta quando sua fé está operando pelo amor. Tentar realizar a obra de Deus em nossa própria capacidade é tolice. A Bíblia deixa isso extremamente claro e eu ensinei o melhor que eu pude. Mas quantos tentam agradar a Deus meramente pela força humana sem a fé? Por outro lado, se você captar plenamente toda a revelação dada durante a nossa jornada e tentar viver de forma extraordinária sem amor, bem, isso também será tolice. No entanto, viver na capacitação da graça através da fé, motivado pela compaixão e amor sincero, valerá muito aos olhos de Deus e dos homens. Eu vou concluir com isso, que você possa ser uma das pessoas extraordinárias da nossa geração. Vamos nos levantar, precisamos uns dos outros para vivermos uma vida extraordinária, porque temos um grande objetivo. Eu espero que você tenha gostado da mensagem. Deus abençoe. Que Deus lhe abençoe. Deus abençoe. Obrigado. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.